A gente começou no ano 2005, temos 12 anos, estando com vocês todo Natal, todo dia 25 de dezembro, sem pedir nada, sem querer nada, sem nenhum tipo de interesse de qualquer natureza, a não seja passar o Natal, porque acreditamos que o espírito do cristianismo a gente está nessa troca, nesses relacionamentos, para que a gente possa aprender com as pessoas que vivem experiências diferentes. Tanto vocês conosco, como nós com vocês. Né? Porque se a essência máxima do cristianismo é amor, amor só se estabelece em relações, em relacionamentos. Né? Por isso que no cristianismo é amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, o que significa dizer se relacionar consigo, com o próximo e com a divindade. Então, na verdade, quando a gente fala em exercer o amor, a gente fala em estabelecer relações. Né? E é por isso que a gente faz questão de estar interagindo, de estar aqui compartilhando, não na presunção de estar aqui querendo ensinar alguma coisa, mas aprender e trocar. Né? Então essa é mais ou menos a ideia. Como nós fazemos, repetindo o que os cristãos fazem, a gente faz sempre uma prece, uma oração para começar, tá bom? Então a gente vai inicialmente fechar os olhos para quem queira, tentar se esquecer do mundo lá fora e elevar o pensamento aos céus, a Deus, à espiritualidade. Senhor e Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, agradecidos pela honra de mais uma vez orar em família, poder elevar o pensamento aos céus, na condição de irmãos que somos todos nós, filhos de um mesmo Pai. E é por isso que aqui estamos, Senhor, para poder aprender com a sua mensagem, entender mais a vossa doutrina, compreender um pouco mais o teu evangelho, a fim de sermos pessoas melhores. Não há nenhum sentido na mensagem que começa na manjedoura em Belém e acaba na cruz em Jerusalém, se não for pelo melhoramento nosso, se não sirva para a nossa melhora como pessoa, para o nosso crescimento pessoal, para que a gente possa ser cada vez melhores. Senhor, permite que os teus anjos, os espíritos bons que te representam, que em teu nome nos ajudam, fora da carne, mas junto de nós que estamos na carne, que eles possam nos acessar, que eles possam entrar em contato com os nossos pensamentos e nos ajudar a renovar o mundo nosso interno, o nosso mundo interior, a nossa cabeça e o nosso coração. Senhor, derrama sobre todos nós a energia de paz, de otimismo, de alegria de viver. Sê, portanto, conosco, hoje e sempre, que assim seja. Amém. Meus amigos, vamos aí começar, como nós fazemos, e mais uma vez elucidando e repetindo aquilo que a gente fala para aqueles que já conhecem, né? Como os cristãos faziam no passado, eles se reuniam normalmente em torno de uma mesa que era da cultura dos judeus, reunia em torno de uma mesa. Jesus, como judeu, também fazia isso, sentava numa mesa, comia com os seus irmãos, abria um texto do Torá, que é a lei de Moisés, né, a Bíblia do Antigo Testamento, que a gente tem até hoje essa Bíblia, e ali Jesus lia uma passagem e depois comentava, depois fazia comentários, os discípulos deles também, em alguns momentos, também faziam comentários, e acabava assim fazendo uma oração. Como eles faziam isso, os cristãos da época, a gente tenta repetir esse mesmo modelo, para que o alimento seja o alimento do pão, do estômago, mas também o alimento da alma, o alimento que mata a fome também do espírito. E por isso é que a gente está aqui hoje. Então nós vamos conversar nossas palavras
lembrando de que há um poeta de Minas Gerais, um poeta mineiro muito conhecido, talvez algumas pessoas aqui conheçam, Carlos Drummond de Andrade, que ele tem um texto belíssimo sobre o Natal. E Carlos Drummond de Andrade, nesse texto, ele costuma dizer o seguinte, que via de regra, ou seja, geralmente, quando ele olha para o mundo, ele percebe que o ano tem 10 meses de ano e 2 meses de Natal. E ele reflete dizendo que depois dos 10 meses iniciais, os 2 seguintes é só Natal. E que ele ficava a pensar que um dia, há séculos atrás, basicamente há 2000 anos, quando Jesus esteve conosco, não era nem um mês de Natal, não era nem um dia de Natal, porque quando ele morreu, ele nem foi percebido, ele nem foi notado, senão por um grupo de pescadores, por pessoas simples, por pessoas analfabetas e miseráveis, por um grupo de discípulos que seguiam ele, mas a maioria da população nem notou que ele havia passado pela terra, nem havia percebido a passagem dele. Se a gente olhar, por exemplo, os grandes pensadores que escreveram a história da época, falaram de Júlio César, o imperador de Roma, comentaram sobre Alexandre Magno, antes dele, comentaram sobre Tibério, sobre Otaviano, sobre a rainha do Egito, Cleópatra, sobre as grandes personalidades que passaram, há registros, escritos, colocações, várias, mas sobre Jesus há um silêncio. Quase ninguém percebeu que ele havia passado. Porque numa missão de 2 anos e 8 meses, não chegou a ser nem 3 anos, que ele deu uma mensagem. Morreu e o imperador de Roma nem ficou sabendo. A Grécia, no seu apogeu em Atenas, que é a grande região da época de cultura e de poder financeiro, também não notou a passagem dele pela terra. E mesmo em Jerusalém, na antiga Palestina, os poderosos do Sinédrio, com exceção de um e de outro, nem percebeu a importância dele na época. Ele morreu desconhecido e ignorado. E Drummond de Andrade vai dizer que hoje, depois de algum tempo, a gente tem 10 meses no ano e o resto é Natal, que são 2 meses de Natal. Mas Drummond de Andrade vai dizer mais ou menos o seguinte, que no futuro, talvez essa situação vai se inverter. Chegará o dia, ou chegará o momento, que nós teremos 2 meses de ano e 10 meses de Natal. Porque o sentido do Natal vai engolindo lentamente o ano, a ponto de aquela ocasião que a gente para e pensa, não apenas na nossa família, não apenas no espírito de fraternidade que o Natal sempre nos chama a pensar. Mesmo que a gente não pare muito para raciocinar, mesmo que a gente não seja religioso, na época de Natal, passa algumas coisas pela nossa cabeça. A gente começa a refletir sobre a questão da família, a questão dos nossos afetos, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo. A gente está perdendo o tempo com o quê? Ou ganhando o tempo com o quê? Já que o tempo é mais valioso até do que dinheiro, porque dinheiro perde e volta, mas tempo só perde. Cada vez que o tempo passa, a gente tem menos tempo no corpo, na vida física. E o que é que a gente está fazendo com o tempo, com o corpo? O que é que a gente está fazendo com a nossa vida? Então o Natal mexe com a gente, por isso que muita gente fica triste, muita gente fica melancólica, porque é como se a nossa alma gritasse e nos chamasse a atenção para essa reflexão. E Drummond de Andrade dizia que vai chegar o dia que 10 meses serão de Natal e só 2 meses de ano. Ou seja, que esse sentido do Natal vai tomar conta da gente, que não vai ficar apenas no dia 25 de dezembro. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? Qual é a ideia do Natal? A visão do Natal que nós temos? Qual é o sentido, o significado que a gente deve dar ao Natal? A profecia do passado esperava ele. Em Israel, os grandes profetas, 400 anos antes, falavam da chegada de alguém especial. Mas não apenas em Israel, na China, no Antigo Egito, na Babilônia, nas regiões em volta da Mesopotâmia, em Alexandria, a grande cidade, em todas as regiões gregas, na tradição dos feiticeiros, das bruxas, dos xamãs, das regiões orientais, falava-se de alguém especial que deveria chegar, só que não se sabia quem era. Na tradição do paraíso perdido das culturas, falava de um paraíso perdido que se perdeu e de alguém especial que deveria salvar, entre aspas, que deveria resgatar, que deveria redimir, que deveria dar um novo rumo para a humanidade. E é interessante que se a gente for ler os livros da época, todos os livros falam, sagrados é claro, fala da chegada de alguém que não se sabia direito. Alguns achavam que era um guerreiro,
que deveria fazer uma revolução para colocar paz na terra, uma revolução com armas. Outros achavam que era um grande filósofo que viria com uma grande inteligência para discutir com os doutores. Outros achavam que era alguém que deveria manipular a matéria, a ciência, para chamar a atenção das pessoas com grandes milagres. É verdade que Jesus tinha grande sabedoria e grande poder, mas ele não chamou atenção para nada disso. E é talvez por isso que ninguém parou para ficar, de alguma forma, surpreso com a proposta dele. Porque a proposta dele parecia não chamar atenção. Porque a verdade, a verdadeira verdade, me desculpe a redundância, o bem não é barulhento. O bem é uma luz que aos poucos vai tomando conta da gente. Porque o bem não grita. O mal é que grita. Porque o mal age com violência. O bem não. O bem vai divulgando. É claro que o bem, como sendo uma luz, à medida que ele vai fazendo, ele vai também brilhando. E como ele brilha, ele faz uma certa propaganda. Mas apesar de brilhar, ele brilha automaticamente. Ele não fica fazendo alarde. Ele não fica fazendo gritaria. E é por essa razão que talvez a humanidade da época, acostumada com os gritos, acostumada com as coisas mais chocantes, não percebeu a sua mensagem de paz, a sua mensagem especial. A verdade é que se a gente for dividir a história do Novo Testamento, a vida de Jesus, a gente pode dividir em 3 momentos: a manjedoura, o monte e a cruz. Esses 3 momentos marcam a vida toda de Jesus. E são os 3 momentos que simbolizam alguma coisa para nós. Muitos de nós, se eu perguntar aqui, com qual dos 3 momentos eu me identifico, alguém vai dizer, não, eu me identifico mais com a cruz. Outros, não, eu me identifico mais com o monte. E outros, eu me identifico mais com a manjedoura. Os 3 momentos são momentos que têm mensagens especiais, porque a vida dele toda tem mensagem. E os 3 momentos não podem viver sem que um tenha conexão com o outro, porque senão perde o sentido. Mas a verdade é que se a gente for olhar o monte, vamos falar primeiro do monte, né? Porque a manjedoura é o sentido maior da nossa mensagem daqui de hoje. A manjedoura é o Natal, é o nascimento dele, que tem todo um sentido. Mas antes disso eu vou falar do monte. O monte foi naquele momento que ele subiu ao monte e falou o Sermão da Montanha. Toda a sua doutrina, toda a sua mensagem estava ali no Sermão do Monte. Eu sei que depois ele falou as parábolas, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, todo o capítulo 13 de Mateus, em Marcos, Lucas e no próprio João. Eu sei que teve alguns momentos de entrevistas pessoais, onde ele passou grandes lições. Eu estou falando da conversa que ele teve com a mulher samaritana, com Nicodemos, o doutor da lei, o juiz do Sinédrio, ou então o diálogo que ele teve com a mulher que foi pega em adultério, e outros, que teve também momentos especiais, o diálogo que ele teve com Pilatos, e assim por diante. Mas a sua doutrina estava toda ali no Sermão da Montanha, que depois ele foi explicar em parábolas. Então, no monte, ele sobe ao monte e fala as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. No monte, portanto, a gente tem a mensagem bela dele, o convite que ele faz da sua mensagem para compreender as grandes verdades espirituais, as coisas da nossa vida, e ao mesmo tempo é o momento do despertar. O monte simboliza aquele momento que a gente sobe a montanha para despertar. A gente saiu do pântano, saiu do local baixo para o oxigênio mais puro, para respirar um ar mais rarefeito e para entender a verdade e o horizonte da vida. A gente saiu da nossa infância. A gente já não tem mais imaturidade, a gente agora cresceu. Essa é a ideia do monte, o símbolo do monte, onde a gente começa a despertar a nossa consciência. Portanto, o monte é da estética, da beleza, da espiritualidade, da transcendência. Jesus, naquele momento, se iguala aos grandes profetas do passado. Talvez foi de propósito que ele quis chamar a atenção para isso. Porque Buda, Confúcio, Lao Tse, Krishna, os grandes fundadores de religião, subiram a montanhas para meditar. Moisés subiu a montanha e recebeu os 10 mandamentos. Jesus subiu a montanha como se estivesse se igualando, na verdade ele estava acima, mas ele estava ali se igualando, se colocando como um grande patriarca, um grande homem que deveria naturalmente ensinar algo para todos nós. Então, é o monte, é o momento sublime da beleza espiritual de Jesus. A cruz simboliza aquele momento do sacrifício, aquele momento do sofrimento. A grande maioria de nós, durante séculos, eu estou falando das religiões de maneira geral, sempre falou na cruz, no sacrifício, no holocausto. A cruz tem uma mensagem importante, a gente não pode desconsiderar. A cruz é parte da vida dele. Mas, infelizmente, a gente sempre se identificou, primeiro porque a gente sofre, porque somos criaturas ainda atrapalhadas, porque somos criaturas que ainda temos muitos problemas pessoais. Então, como nós sofremos, nós nos identificamos mais com a mensagem da cruz, né? Embora Jesus não seja só a cruz.
A mensagem de Jesus é alegria, é felicidade. Mas a gente sintonizou, por quê? Porque a gente tem problemas, tem sofrimentos, então a gente se identificou com a mensagem da cruz, com a mensagem da paixão dele, digamos assim, né? A paixão de Cristo. E a mensagem da cruz tem um símbolo importante. A mensagem da cruz tem uma mensagem que a gente precisa pensar nela. É a mensagem de que, depois do ensinamento, o exemplo. Ou seja, como é que eu me comporto diante dos problemas que eu enfrento? Depois que eu subi ao monte, que eu respirei oxigênio puro, depois que eu assimilei as grandes verdades de Deus, eu agora desço do monte, para conviver com as criaturas humanas, para viver os meus desafios e para sofrer, entre aspas, o peso da cruz, que não é o símbolo de eu estar sendo assassinado, não. A cruz ali simboliza também eu estar carregando os meus desafios. É como se o peso da cruz fosse o peso dos meus vícios, dos meus problemas. Cada um de nós tem a sua cruz. Todos nós temos as nossas cruzes pessoais, só que é uma cruz invisível. É uma cruz que ninguém vê. Quantos de nós temos problemas que até o familiar não sabe? Quantos de nós temos segredos, temos conflitos, temos desafios íntimos, que é o próprio filho, a própria mãe, pai, marido, esposa não sabe? Porque são cruzes invisíveis que nós carregamos em nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior. Então o momento da cruz é o momento do sacrifício, o momento do exemplo, mas é o momento também de transcender, de crescer, de se espiritualizar. É o momento da vivência. E a manjedoura? Quase sempre a gente esquece da manjedoura. Por quê? Porque no período de Natal a gente se envolve em festa, que deve ser, se envolve em alegria, se envolve em felicidade, que deve ser felicidade mesmo, mas às vezes a mensagem ali dentro da manjedoura, para mim, a mensagem que está ali dentro da manjedoura fica às vezes desapercebida. Às vezes a gente fica muito feliz, que a mensagem é feliz mesmo, mas a gente não parou para pensar o que é que a manjedoura quer nos dizer. O que é que a manjedoura quer significar para todos nós? Se eu perguntar aqui qual é o sentido da manjedoura do Natal, talvez todos nós vão falar nascimento, vida, um bebê. Um bebê é sempre uma esperança, né? Como diz o poeta Gibran Khalil Gibran. Quando eu olho uma criança, eu tenho esperança na humanidade, porque eu não sei dali o que é que vai sair. Porque quando olha uma criança, essa criança pode ser um psicopata no futuro que vai desencadear uma grande guerra, ou pode ser alguém que vai salvar milhões de vidas. Eu nunca sei o que é que vai dar. Eu nunca sei. Eu nunca sei o que é que pode sair de uma criança. É uma semente que produz. Agora, o que é que vai produzir? Que fruto vai produzir? A gente não sabe. Então, o Natal representa essa criança, representa esse bebê, representa essa esperança. Portanto, tem a ver com entusiasmo. Por que entusiasmo? Porque Natal significa início, nascimento. E todo início, todo nascimento, todo momento inicial é um momento de começo. E o começo quase sempre é feito de quê? De disposição, de energia, de alegria, né? Onde a gente está cheio de forças ainda iniciais, a gente está no começo ainda, então tudo sem entusiasmo, a gente está deslumbrado, né? A gente está, de alguma forma, entusiasmado, e é óbvio que estamos aí falando de uma infância que se começa, que pode ser uma vida, que pode ser um tipo de trabalho. Quando a gente começa um trabalho, a gente está no início de alguma coisa. Que pode ser uma tarefa que a gente assumiu, que pode ser um tipo de problema que a gente está lidando e que inicialmente a gente tem forças, né, para enfrentar. Então Natal tem a ver com esse início, com esse momento inicial. Ele, quando nasceu, incrivelmente, e olha que tem gente que estuda a história e não consegue compreender, incrivelmente o mundo ficou em paz. O mundo antigo e Roma sempre estava em guerra. O imperador de Roma, Otaviano, fechou as portas do templo da deusa Vitória, que é a deusa dedicada à guerra. Fechou as portas. Ninguém consegue entender como é que naquele momento, que Herodes o Grande, um dos terríveis assassinos da história, estava no poder de Israel. Otaviano, que havia destruído Lépido e Marco Antônio, estava no poder de Roma e o mundo inteiro ficou em paz. Ninguém consegue compreender por que isso. No momento em que ele nasceu, Roma ficou em paz e Roma começou a florescer os grandes oradores, a poesia romana, a oratória, a retórica, a arte. Por que será? Porque o planeta estava saturado de energias diferentes. Porque ele não apenas estava mergulhando na carne, mas os seus embaixadores, que são os anjos que o acompanhavam, estavam também. E alguns
mergulharam na carne com ele, que foram os colaboradores da sua mensagem. É por isso que a história olha para essa época e não consegue entender, porque naquele período, Roma e o mundo ficou em paz. Imagine a vibração dele descendo e se apropriando do corpo físico. Ele baixou-se, rebaixou-se entre aspas, mas irradiou a sua luz. E a vibração dele acabou atingindo sem que a gente pudesse perceber. Jesus entendia a mente humana. Entendia como é que a gente funciona. Como é que o nosso comportamento funciona. E por isso ele olhava para a gente e sabia como é que a gente deveria viver a vida. Mas não apenas isso. Ele olhava para a gente e sabia quais eram as nossas feridas, as nossas cicatrizes, os nossos problemas e o que é que a gente poderia fazer. E por incrível que pareça, hoje, cada vez que o tempo passa e eu leio o Evangelho, eu percebo que no problema estava também a solução. Ele contou uma parábola sobre isso. A famosa parábola do joio e do trigo, que é a parábola que está no Evangelho de Mateus. Ele diz que agricultores plantaram sementes e o joio e o trigo, é uma parábola bem simples e curta, o joio e o trigo nasceram juntos. E aí um dos agricultores chegaram para o Senhor, e o Senhor na parábola é Deus, chegou para o Senhor e disse: Senhor, o joio e o trigo estão crescendo juntos. Não é bom a gente arrancar o joio do trigo? Para que o trigo seja preservado, ou seja, a semente boa? E o Senhor, diz na parábola de Jesus, disse: não, deixai-os crescer um com os outros, porque se arrancar um, há o perigo de arrancar outro. Ora, é uma parábola que parece que a gente não entende direito, mas ele está falando da alma humana. Ele está falando que nos seus problemas também está a solução. E que talvez no problema está também a solução. Porque o problema é parte da solução. E que às vezes aquilo que gera dores e lágrimas em você vai ser a mola que vai impulsionar você para frente e vai fazer você feliz, vai fazer você melhor. O que é que eu quero dizer com isso? É que no estudo do comportamento humano, a gente sabe hoje que as virtudes que a gente tem digamos assim, rascunham de virtudes ainda maiores, que a gente não compreende. O amor que a gente tem por um filho, por um afeto, é ainda uma xerox, é ainda uma cópia ruim de um amor ainda maior, que a gente está treinando. Os anjos do céu, eu vou falar na linguagem minha espírita, os espíritos bons que nos ajudam, eles sabem disso. Eles sabem que a gente está engateando. Mas sabe por que eles são espíritos superiores e bons? Porque eles não dão risada das nossas infantilidades. Porque eles olham pra gente e não ficam: ih, rapaz, é pra aí. Como essa criatura está se comportando? Ó, pra aí, tá tentando fazer o bem dessa forma, capengando ainda. Sabe por quê? Porque eles já passaram por isso também. Todas as almas nobres já passaram pela situação que a gente passa. Porque a gente é um pouco bizarro, né? A gente tem o anjo e o demônio dentro da gente. A gente tem o bem e o mal. Então a gente faz o bem, tem momento de luz, e quanta coisa a gente faz também de maneira negativa. A gente oscila muito. Da mesma forma que a gente tem a luz do bem, a gente tem o curto-circuito da cólera, da irritação, da explosão. É a mesma luz, só que uma é uma luz explosiva e outra é uma luz que clareia, ilumina e não agride os olhos. É a mesma luz. Então, Jesus sabia disso. Jesus sabia que na virtude e no vício nós temos dois lados de uma mesma moeda e por isso ele não condenava ninguém. Eu nunca vou ver no Evangelho Jesus condenando ninguém. Ele até chamava atenção às vezes. Ele até, de maneira enérgica, advertia a pessoa, mas nunca condenava. A gente nunca vai ver Jesus condenando, porque ele sabia que são processos. Da mesma forma que você não vai olhar um filho, um menino pequeno desse, e não vai ficar, de alguma forma, recriminando ele porque ele está aprendendo a falar, porque ele está aprendendo a andar. Porque é a fase dele, nós já passamos por isso. As entidades superiores, elas olham esses nossos momentos, esses nossos períodos de infantilidade, sabem que nós passamos por isso. E o que é mais importante, que nós estamos aqui, nesse momento, justamente por causa das infantilidades que a gente teve, que foram degraus para que a gente pudesse pisar outros degraus. O incrível da evolução é isso. O espírito Neio Lúcio, através de Chico Xavier, tem uma história que eu acho muito bonita em um dos seus livros, que ele fala mais ou menos assim. Ele diz que houve um grande candidato à iluminação espiritual. E esse candidato recebeu a visita de um anjo. O anjo apareceu a ele e disse: você quer entrar no reino espiritual, o reino celestial? Ele disse sim. Então eu vou lhe pedir para que você caminhe por uma estrada. E apontou o caminho, deu o mapa para ele, e o homem disse: eu vou passar dias e dias caminhando, mas eu vou, porque eu quero chegar a essa espiritualidade, ao reino do Pai. E foi. E ao longo do caminho, o anjo dizia para ele: nós iremos te ajudar,
iremos oferecer as roupas necessárias. Ele passou por um período e entrou numa região muito fria. O anjo, então, apareceu a ele e indicou um local onde haveria um casaco que ele pudesse usar, uma roupa que ele pudesse vestir e que ele pudesse dormir e não morrer de frio. Passou por outro lugar e ele trocou de roupa e então assumiu calçados melhores. Depois um local mais quente, uma roupa mais adequada com o calor. Depois foi indicando e ele foi subindo a montanha, era uma espécie de montanha que ele foi passando, e ele foi mudando e o traje dele, a roupa dele foi ficando cada vez melhor, até que ele chegou no cume. Quando ele chegou no cume, um outro anjo do Senhor apareceu e disse: parabéns, você chegou ao cume da montanha. E está perto de você chegar ao reino celestial. Falta apenas uma coisa. E o homem disse: o que é que falta? Volta pelo mesmo caminho e observa agora com os olhos de quem chegou lá em cima, como é que você vai olhar a mesma paisagem que você já percorreu. E o homem disse: isso é fácil. E desceu e foi na direção do seu local de origem. Mas quando ele foi passando, ele começou a olhar as roupas que os outros estavam usando e disse assim: meu Deus, que coisa horrível, olha para a sandália do outro, olha para o short que o outro está usando. Meu Deus, que coisa bizarra. E começou a recriminar: como é que o outro se veste daquela forma? E o outro, olha como é que anda. E aí começou a olhar e foi movido por sarcasmo, por ironia e até por crueldade, sem perceber que foram as mesmas roupas que ele usou em algum momento. Chegou o momento que ele percorreu todo o caminho, o anjo apareceu muito triste e diz: infelizmente você ainda não pode entrar no paraíso. Esse por quê? Porque você não percebeu que nesse caminho que você fez, você estava olhando pela sua mesma paisagem que você passou. E as roupas que você condenou nos seus irmãos foram roupas que você usou. Mas sabe o que é mais importante, meu amigo? É que você só chegou no acume para vestir o traje que você está usando agora porque você usou as roupas anteriores. E é isso que você não percebeu. Se você ainda se sente melhor do que os seus irmãos por isso, você ainda não é candidato para entrar no paraíso. O que é que quer dizer essa história? Quer dizer que o que eu sou hoje, infantil, capengando, caindo, não é motivo de recriminação. É motivo para eu não parar aqui. Eu saber que tem mais. Mas não é motivo para eu ficar me punindo porque eu estou nesse lugar. Sabe por quê? Porque eu vou dar o segundo ou terceiro passo com aquilo que eu tenho agora. Porque é com o joio que eu vou para o trigo. É com as sementes ruins que eu faço também os grãos bons. É com o vício que eu faço as virtudes. Porque toda natureza tem um espírito de sequência. Tem um espírito de sequência. Os grandes estudiosos da psique humana, do comportamento humano, costumam dizer que nós temos lados de uma mesma moeda. Nós temos o lado bom e o mal. Nós temos o lado treva e luz, que convive conosco. E de vez em quando um aparece mais do que o outro, mas nós temos os dois lados. E em vez de a gente negar um para valorizar o outro, a ideia seria fazer a conexão para sermos pessoas completas. Porque a perfeição só se consegue através desse ser humano completo. Eu vou ajudar isso daí contando a história, por exemplo, de alguns dos apóstolos. Todos os apóstolos tinham defeitos e tinham virtudes. E eram lados de uma mesma moeda. Eu vou pegar, por exemplo, o apóstolo Pedro, que é o apóstolo talvez mais conhecido do líder e líder do grupo evangélico. Nós vimos Pedro era temperamental, era explosivo, era grosseiro em alguns momentos, né? Explodia. Mas, se ele era explosivo, é porque não era dissimulado. Veja, é um problema. Ser explosivo é um problema. Né? Ser pavio curto é um problema. Mas Jesus percebia que no defeito havia também uma virtude. Toda pessoa que é muito explosiva é também sincera. Por isso que quando sente, joga para fora. Não tá bom? Não tá indo no nível ideal não, viu? Ficar jogando para fora e descarregando nos outros. Mas de qualquer forma, é sincera com seus sentimentos. Por que Jesus pegou Pedro e colocou como líder? Porque sabia que ele era leal. Tanto era leal que ele explodia às vezes. Com o que ele sentia, com o que ele pensava. Ele não mascarava as coisas. Então, ali estava o problema, mas ali estava também a solução. Só era a dose bem direcionada, fazia dele um companheiro sincero, autêntico e assim por diante. Por exemplo, Pedro era uma pessoa um pouco assim, como é que eu digo para vocês? Um pouco insuportável. Porque assim, ele queria as coisas tudo certinho. Né? Então, por exemplo, ele era tão assim, porque como ele era o mais velho, não era tão mais velho assim do que Simão Zelote, na verdade Simão Zelote era um pouco mais velho que ele, mas naquele grupo de apóstolos que ficava mais próximo do Cristo, ele era o mais velho do que o próprio Cristo.
E em algum momento ele tinha essa obsessão de deixar tudo certo, ele de alguma forma queria consertar todo mundo, ele queria colocar todo mundo no lugar. Em alguns momentos ele via Jesus, por exemplo, conversando com o povo, com agentes de maneira geral, ele era alguém da cultura da época, ou Jesus dialogando intimamente com muita gente assim que era visto como gente que não prestava, ele tinha a ousadia de tentar puxar a orelha de Jesus, chamar a atenção do mestre. Em alguns momentos ele queria deixar as coisas tudo certo. Ele estava bem intencionado? Estava, ele queria deixar tudo certinho. Mas no fundo ali havia um sentimento de orgulho. Eu tenho o controle da situação e eu acho que eu entendo melhor das coisas do que os outros. Eu sei melhor do que os outros. No fundo, o que Pedro não percebia é que essa necessidade de controlar tudo, inclusive Jesus, porque talvez ele não soubesse com quem ele estava lidando naquele momento, era um profundo medo. Era uma profunda insegurança de si mesmo. Era um profundo medo das suas próprias fragilidades. Então, nesse controle, ele tentava de alguma forma compensar essa insegurança. Veja que coisa interessante. Então, nós vemos, meus amigos, que toda pessoa que tem medo é uma pessoa agressiva e vice-versa. Esse é o símbolo de Pedro. Aí a gente pega o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo matou os cristãos, antes de ser Paulo, né? Matou os cristãos, perseguiu, etc., aquela coisa. Mas Jesus percebia que aquela característica dele, bem dosada, daria a ele o quê? Uma pessoa determinada, uma pessoa que não desistia com facilidade, uma pessoa que era no mesmo vício, estaria virtude. Jesus compreendia a alma humana dessa forma. Então, se você é muito descrente das coisas, é que nem São Tomé, não faz mal. É só dosar isso. Porque a pessoa descrente é uma pessoa pé no chão, o que é bom. Se a pessoa for muito romântica, a pessoa fica fora da realidade. Mas você tem que dosar as coisas, para não ficar uma pessoa muito amarga e não acreditar em nada e em ninguém. Veja que no mesmo problema está a virtude. Está a solução. Então Jesus sabia, conhecia a alma humana. Conhecia de tal forma que quando as pessoas começaram a dizer assim, ele não pode ser alguém especial. Sabe por quê? Porque os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, quando o grande Filho de Deus viesse, o mundo entraria numa espécie de era messiânica. E nessa era messiânica, o mundo todo ficaria em paz. Só que os judeus acreditavam nisso. Só que, quando Jesus chegou e começou a estabelecer a sua mensagem, o mundo tinha problemas, o mundo começou a entrar novamente em guerras, o mundo viveu uma série de processos de perturbação. Então os judeus, que conheciam a religião da época, diziam assim, alguma coisa está errada. Esse homem não pode ser o Filho de Deus, o Messias. Por quê? Ele veio, está dizendo que é o Messias, mas o mundo continua ruim. Ele está apresentando uma mensagem positiva, mas o mundo não solucionou os problemas. Aí Jesus conta uma parábola, que é uma das parábolas que eu considero mais belas, a parábola do grão de mostarda. Quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a menor semente que existe, que caindo no céu, se transforma lentamente, depois de fecundar o solo e crescer, na maior hortaliça de todas. Ele estava respondendo dizendo que ele era o Messias, mas que a semente de mostarda, para se transformar em árvore, teria que esperar a ação do tempo. Teria que esperar o tempo fazer com que operasse dentro de nós as criaturas e continue esperando. Porque essa é a ideia. Ou seja, na parábola da semente está ali uma resposta aos doutores da época de que o reino dos céus é crescimento. É um movimento de evolução. É um movimento de desenvolvimento. O sentido do Natal, meus amigos, tem nisso tudo algo de especial. Porque uma criança nasceu. E uma criança nasceu é alguém sempre frágil. Agora, se a gente pensa que é um ser de luz que já coordenava e já nos assistia, é alguém que se entregou e que se tornou frágil, que se tornou dependente, que se tornou sujeito a receber primeiro os cuidados. Sabe o que eu tenho notado em muitos de nós, inclusive nós religiosos, é o seguinte: a gente fala muito em amor, amor ao próximo, caridade, perdão, mas eu tenho pensado que talvez a gente ainda não conseguimos parte de viver esse amor total. Sabe por quê? Porque a gente fala, a gente até tenta, mas a gente não conhece totalmente porque a gente não sabe nem receber. Quer ver uma coisa? A gente não sabe nem receber amor. Às vezes a gente não permite nem que o outro nos ame. A gente fala em caridade, mas quando o outro vai dar caridade pra gente, a gente não sabe nem receber. A gente não sabe receber perdão.
E eu tenho notado que as grandes almas, sabe porque eles sabem o valor do bem? Porque um dia eles receberam bem. Sabe que eles sabem qual é o valor do perdão? Porque um dia eles precisaram receber o perdão. Sabe que eles sabem qual é o valor de ajudar ao próximo? Porque um dia eles estiveram na dor e tiveram que ser ajudados. Então, é alguém mais maduro, alguém experiente. Então, imagine Jesus, que está acima de tudo isso. Quando os judeus começaram a discutir quem era ele e que Abraão, ele vai dizer, antes que o mundo fosse, eu já era. E antes que vós o fosses, eu já o era. Quer dizer, é como se dissesse, eu já estava aqui, por detrás desses processos todos, antes da vida se estabelecer totalmente aqui. A verdade é que no Natal, meus amigos, a gente tem uma série de símbolos que é interessante a gente falar. Primeiro, o Natal fala em um filho que nasce, que passa da infância e da adolescência até mais ou menos a vida adulta, em silêncio, vivendo a vida em família, para depois dar a sua mensagem. Ou seja, o Natal de Jesus é também uma reflexão de, não é quantidade, não é a quantidade de coisas que você faz, mas o sentimento que você coloca. A qualidade daquilo que você faz. Ou seja, ele teve pouco tempo de fazer as coisas, teve muito pouco tempo, mas o que são pouco tempo? O muito tempo é apenas tempo que a gente tem para a gente poder crescer e amadurecer. Mas tem gente que amadurece em um tempo menor. É essa mais ou menos a ideia. É esse mais ou menos o sentido da mensagem de Jesus. Então, durante 30 anos, o governador espiritual do planeta, o embaixador da Terra, ficou trabalhando com a sua família. Para, nos 30 anos, ele entrar na sinagoga, ler um texto de Isaías, começar a interpretá-lo e começar a divulgar sua mensagem com 30 anos. Ou seja, que na época já era um homem já com idade avançada. 30 anos na época. Então, e aí ele começa a passar sua mensagem. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele queria dizer com essa ideia? Os pais, quando ele nasceu, tiveram uma obrigação que era uma obrigação material, uma obrigação política. Pegaram o menino e, porque Roma exigia, foram até Belém para o censo e o recenseamento da época, né? Ou seja, se apresentar às autoridades. Era uma obrigação política. E os pais de Jesus fizeram isso. Mas você já parou para pensar que Jesus, nascendo numa cidade que não era a cidade dele, ou seja, se coloque você que é mãe, você está grávida, o governo do país convoca você para você ir para outra cidade, você vai para outra cidade e o menino nasce. Aí a minha pergunta é, será que o menino nasceu em outra cidade também para não dar uma lição para nós? Qual era a lição do menino nascer em uma outra cidade de maneira inesperada? Eu penso que aí há uma grande lição do nascimento dele. É a lição de que não importa o lugar que você esteja, a luz pode se fazer em qualquer lugar. Os pais estavam fazendo o dever político humano, obedecer Roma. E ele, nascendo no lugar, porque ele podia esperar um pouquinho, né? Maria já estava em gestação, mas podia esperar um pouquinho, depois que ela voltasse tinha um bebê. Mas, nascendo num lugar inesperado, ele queria dizer que não há momento para você, de você poder colocar sua luz, brilhar sua luz. Que a sua luz pode brilhar em qualquer lugar que você esteja. E que não deve se perder essa oportunidade. Em qualquer lugar, a sua luz pode brilhar. Mas não apenas isso. Não apenas isso. Porque a tradição diz que ele nasceu em Belém de Judá. Belém de Judá, que é a região onde havia a menção de que Davi, o rei Davi, teria nascido também em Belém de Judá. Então a ideia de que ele seria descendente do rei Davi. Né? Havia toda uma tentativa de ajustar Jesus com os grandes profetas e as grandes autoridades da época, né? Os grandes patriarcas da época, e tanto quanto também associar Jesus às profecias antigas. Né? Há mais de 10 profecias envolvendo o Messias. E ele tentou, de alguma forma, cumprir todas as profecias associadas a ele. Então, o Messias deve nascer em Belém de Judá, ou melhor, ser descendente do rei Davi. Aí ele nasce em Belém de Judá para fazer essa associação. Né? A tradição dizia que o Sinédrio tem 72 juízes, aí ele teve 72 discípulos. Né? As tribos de Israel são em 12, aí ele convoca 12 apóstolos. Então é o tempo todo para tentar associar Jesus, né, aos grandes profetas. Né? Tanto é que tem um autor que diz o seguinte: ao nascer em Belém de Judá,
E ao inaugurar essa nova mentalidade, Jesus queria dizer também que ele deveria ter a sabedoria de Salomão, a piedade e a compaixão do rei Davi, a força de Moisés para ser chamado Emanuel. Expressão judaica que significa Deus conosco. Deus conosco. Agora, meus amigos, o que eu queria, na verdade, mencionar é o seguinte. Se ele nasceu em Belém, de maneira inesperada, para nos chamar a atenção de que a luz sua, minha, a luz nossa, possa brilhar em qualquer lugar, é como se estivesse querendo chamar a atenção de todos nós de que você não deve perder tempo para se iluminar. Que o tempo que você tem para acender luz em você é agora, não é depois, no lugar que você está. Não, depois que meu filho crescer, aí eu tiver assim, a avó, aí eu vou começar a pensar no meu lado espiritual. Não, depois que eu conseguir, por exemplo, a minha profissão, aí eu vou desenvolver meu lado espiritual. Não, porque talvez não haja tempo. Porque talvez não haja tempo. Nós não sabemos a que momento nós seremos chamados. A verdade é que você tem em todos os momentos da sua vida uma oportunidade de iluminação. Porque a gente acha que se iluminar é quando eu tiver uma grande oportunidade de fazer o bem para o meu próximo, né? O próximo está lá com um problema de rim ou de infecção nos 2 rins e eu vou doar um rim para ele. E aí eu vou ficar no paraíso, vou salvar. Não, isso daí é fantasia. A gente se ilumina no dia a dia. Você tem todo dia a oportunidade de você colocar mais luz em você. Sabe como? Tendo paciência com o filho que irrita você. Exercendo perdão com um familiar que convive com você. Nessas pequenas alfinetadas do dia a dia é que você cresce, é que você amadurece, é que você desenvolve. Os grandes apóstolos de Jesus, de Pedro a Paulo, de Gesiel, Estevão a Tiago, eles engrandeceram-se no esforço de cada dia e se tornaram os heróis, não foi de um dia para a noite, mas no exercício que fizeram. Então, meus amigos, é o dia a dia. E aí eu volto para concluir na mensagem. A cruz não tem importância? O monte não tem importância? A manjedoura também tem importância, não é? A manjedoura é a mensagem do nascimento da alegria. E se eu disser a vocês que é essencial, quando vocês estiverem no monte e quando vocês estiverem na cruz, porque tanto o monte chega, se é que já não chegou para todos nós o monte, o momento do despertar, e a cruz chega para todos nós. Se já não chegou, vai chegar a cruz. E se você levar a manjedoura com você, tanto no monte quanto na cruz, porque a manjedoura é o sentido do Natal. Ou seja, se você levar com você a manjedoura, você vai ter um espírito natalino em qualquer lugar. E aí vai se cumprir aquela ideia de Carlos Drummond de Andrade, de que não apenas vai haver 10 meses no ano e o resto é Natal, mas vai haver apenas 2 meses no ano e o resto todo vai ser Natal. Porque o Natal vai viver dentro de nós. A manjedoura estará presente. A manjedoura é o símbolo de palha entre animais, ou seja, a simplicidade de que tudo começa na humildade. Você quer ser bom? Você quer ser generoso? Tudo começa na humildade. É por isso que a humildade é a virtude mais difícil. É a mais difícil. Porque a humildade não é eu me achar ruim e pior do que os outros. Não é isso. A humildade é uma virtude sofisticada que eu nem sei se eu consigo explicar. Porque eu vou dar algumas definições aqui, mas não é só isso a humildade. A humildade tem um perfume difícil de explicar. Ser pobre de espírito. Veja, não é ser pobre do corpo. Ou ser pobre da matéria. Não é ser pobre ou rico de dinheiro. Isso pouco importa. É ser pobre de coração. Ou seja, ser simples de coração. Porque a gente pode ter simplicidade de coração na pobreza ou na riqueza. Tem gente que é simples de coração em qualquer lugar. Ele é simples. E tem gente que quando fica no poder, aí a gente vê que não era simples. Porque a simplicidade do coração está no coração. Então ser pobre de espírito, como dizia Jesus, é uma virtude muito difícil. Porque ser humilde é muito difícil. Eu saber que, por exemplo, eu tenho uma maior capacidade do que o outro. E o outro vem e me diz um monte de verdade, você tá errado, etc. E eu consegui me calar e não querer colocar ele no lugar dele. Tem que ter muita virtude. Né? Tem que ser muito sábio. Porque a nossa vontade é dizer, quem é que você pensa que está falando, rapaz? Eu sei mais do que você, rapaz. Eu vou te explicar aqui, senta aí. Mas você parar e dizer assim, tá certo. É a verdade dele. Deixa lá. Ele não quer compreender.
Eu não vou consertar o mundo, eu vou consertar a mim mesmo, para que consertando a mim mesmo eu possa iluminar o mundo. Essa é a mensagem do Natal. Esse é o sentido do Natal. Não percamos a oportunidade, meus amigos. Eu estou aqui com vocês e com o nosso grupo, nós estamos vindo 12 anos. Algumas pessoas que estiveram conosco em 2005 já se foram. Muitas partiram, vocês lembram. Algumas continuam visitando essa casa. Nesses períodos de Natal, esses parentes, esses afetos se aproximam. Se aproximam de nós. Aqueles que param para rezar, para fazer um silêncio interior, percebem um pouco melhor as presenças, porque as presenças existem. Nós não estamos a sós. E aqueles que morrem, não morreram. Aqueles que aparentemente morreram só deixaram a roupa de carne, mas continuam vivos, nos aguardando. Por isso, não percamos tempo. Não percamos tempo. Eu sei que muitos são pais aqui. Minha esposa está aqui do meu lado. Eu estou com um menino de 2 anos de idade. Às vezes eu chego exausto do trabalho, dormindo pouco, com uma série de atividades. Aí às vezes eu deito no sofá da sala, aí vem aquele peseta desse tamanho e fica enfiando o dedo no meu olho. E eu cansado. E às vezes me dá uma onda assim de dizer umas coisas para ele, mas ele é uma criança. Eu que tenho que ter juízo. Porque ele ainda não tem juízo. Senão eu vou ficar mais infantil do que ele. E às vezes estou tão cansado que vem uma coisa, aí ela que é mais sábia do que eu, às vezes me diz assim, aproveite. Porque vai chegar o dia que talvez ele nem queira mais ir até você. Porque chega um momento que o filho quer voar. Tem um momento que o filho vai dizer, sai de... você é vergonha. Os pais já são até mico. São até vergonha. Constrangimento. Então aproveite porque passa rápido. Essa fase de meter o dedo no olho para você acordar. Essa fase de ainda ensaiar os primeiros... Aproveite porque passa muito rápido. Porque a vida física passa muito rápido. E o que vai ficar é o amor que você dá. É a semente que você planta. Quantos de nós vivemos irritados com os nossos filhos, com os nossos afetos? Aproveitemos, porque o relógio passa. E logo, logo estaremos sendo chamados para a verdadeira vida. A vida que é a vida do Espírito. E despertaremos na vida do Espírito com a mala que a gente fez. E essa mala são as obras do nosso coração que a gente fez, o bem que a gente dispensou. Os Espíritos que falam, que confabulam conosco, costumo dizer isso. Aqueles que fizeram bem na terra, mesmo chorando, estão sorrindo hoje. E quantos de nós que estamos, caindo espiritualmente, dando risada, que quase sempre a queda espiritual é feita de sorrisos, para depois chorar muito tempo depois. Então, o Natal também é para dizer assim, não importa aonde você está, em que manjedoura você está, aonde foi que você começou, o importa é para onde você vai. A primeira festa que ele foi, ele multiplicou a água em vinho, transformou a água em vinho. Mas ele respondeu a um dos apóstolos dizendo, a minha bebida vai ser diferente, porque o vinho simbolizava alegria. A festa de casamento é uma alegria. Mas a bebida que ele estava aludindo foi o vinagre que o soldado mais tarde colocou na sua boca quando ele estava na cruz. E ele disse, tenho sede. Ele dizia uma sede que não era uma sede de água, era uma sede maior, uma sede de estar já com o Pai. Então, meus amigos, pensemos nisso. Porque há um momento para tudo. Há um momento do prazer, da festa, simbolicamente no vinho, e há um momento também de sorver o vinagre. O importante é a gente saber estar na cruz, e a cruz é importante, mas levar com a gente a manjedoura, levar com a gente o Natal. Se nós conservarmos o Natal em nós, no monte ou na cruz, estaremos com ele. Porque ele mesmo na cruz dizia, eu vos trago o evangelho de alegria, porque eu sou a luz do mundo. Vós sois também a luz do mundo. Porque o meu evangelho é evangelho de alegria. Eu venho dar vida e vida em abundância. Esse é o sentido do Natal, meus amigos. Esse é o verdadeiro significado do Natal em nós, por nós. Portanto, aproveitemos. Aqueles que têm saúde ainda, saúde mental ou saúde física, aproveite enquanto tem. Aqueles que não têm estão limitados, ainda assim você tem uma grande oportunidade de se iluminar e crescer. Porque os espíritos costumam dizer, um corpo quebrado, um corpo cheio de doenças, até mesmo doença mental, falta de lucidez, se nós soubermos aproveitar, é uma bênção que vai nos fazer crescer na direção de Deus, do infinito. É uma bênção de oportunidades. É, de alguma forma, a recuperação daquilo que a gente foi um dia. Não sei se nessa vida,
mas em alguns momentos, não nesta vida. Porque nós não vivemos apenas uma existência. Já vivemos antes. Já estivemos em outras oportunidades, em outros corpos. Alguns de nós, aliás, eu diria todos nós, temos crimes tenebrosos em nosso passado. Quando a gente olha para a história e vê as guerras, vê a Inquisição, vê as cruzadas, vê a morte de inocentes, um dia estivemos lá. Espiritualmente em outro corpo. Reencarnamos com as deficiências daquilo que fizemos, para poder recuperar perante a lei. Jesus disse, nenhuma da ovelha de meu pai se perderá, mas todas elas terão que pagar ceitil por ceitil, ou seja, centavo por centavo do que devem ao Senhor. Equivale dizer que todos nós estamos evoluindo, estamos crescendo, mas se tivermos o amor, conforme Ele nos ensinou, mesmo que de maneira imperfeita, caindo e errando, estaremos nos aproximando dele. E é melhor crescer de uma maneira capengando do que não crescer em nada, do que ficar parado, do que não fazer crescimento nenhum. Agradecemos a Deus, dizendo, como disse o espírito José Silvério Horta, em uma psicografia por Chico Xavier, quando exclama: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo, na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado. Passemos agora para as nossas confraternizações.